Olá, queridos, Shalom Aleichem. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Elohim para vocês. Quero falar nessa oportunidade de um tema. Por esses dias eu estava conversando com meu amigo, um amigo meu, e nós falávamos sobre isso, e eu achei interessante eu estar falando sobre isso. Tá? E o título seria assim: por que aquilo que a igreja dizia que era pecado, hoje não é mais? Por que aquilo que a igreja dizia que era pecado, hoje não é mais? Eu vou dar inúmeros exemplos, tá? Muitos exemplos. Eu posso aqui estar falando até o dia inteiro sobre coisas que a igreja dizia que era pecado e que hoje ela não diz mais nada. E muitos até apoiam. E isso eu acho muito interessante nós estarmos falando, porque talvez você já passou por isso. Tá? Muitas pessoas já passaram por muitos constrangimentos, tristezas, porque foi lhe falado que aquilo era um erro. Tá? Eu sei de casos como esse. E vou aqui estar narrando. A igreja dizia que quem deixava a barba crescer era pecado. Eu já vi isso. Muitos obreiros, os pastores chamavam atenção e diziam que se o obreiro não tinha barbeador. Eu já vi isso. Tá? Ninguém me contou não, eu já presenciei coisas desse tipo. Tá? Meu padrasto, que me criou, era diácono da igreja. Eu já vi isso acontecer com ele. Tá? Então, deixar a barba crescer era pecado. Mas quando eu cresci, me tornei um homem e comecei a estudar e Deus me chamou, eu vi que era o contrário. Você deixar a barba crescer era a vontade de Deus e raspar que era errado. Porque o Salmo 133 diz: então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Então deixar a barba crescer era um mandamento. Diz na Torá, na lei, que o homem não pode danificar a ponta da barba. Tá? O homem tem que deixar a barba crescer, e isso é honroso. Existia uma época, no tempo de Davi, que alguns soldados dele, alguns homens dele tinham sido raspados metade da barba. Tá? E foi-lhe enviado. Isso foi uma afronta para o povo judeu, porque deixar a barba crescer era como se fosse como se fosse um desrespeito, vamos dizer assim, uma afronta. Aí quando os soldados de Davi, tá, foram raspados a barba, nem Davi mandou eles deixar a barba crescer e depois voltar, porque era como se fosse uma humilhação fazer isso. Então, na época do povo de Deus, todos os homens tinham a barba. Tá? Outros tinham grande, outros tinham menores, mas todos tinham barba. Hoje, tá? Hoje a igreja não fala mais nada, e alguns pastores começaram a deixar a barba crescer, e nessas mesmas igrejas que falavam que era pecado, eles usam barba hoje. Primeiro ponto. Era falado que ver televisão era pecado, tá? Que torcer para time de futebol era pecado. Hoje, aquelas mesmas pessoas que pregavam, esses mesmos locais, hoje os membros, tá, eles vêm, eles jogam. Tá? O que você acha disso? No futebol existe idolatria. E não adianta ninguém dizer que não existe. Existe idolatria. Tá? Yeshua disse que luz e trevas não andam junto. Quando andar junto é porque a luz não está brilhando. Tá? Eu sou contra. Tá? Que, na minha opinião, torcer para um time é idolatria. Assistir também é concordar com aquilo. Então a Bíblia diz que só você consentir você já está pecando. Então eu prefiro ficar longe. E outra coisa, se você for analisar a história do futebol, você vai ver que o futebol não nasceu na igreja. Tá? Nasceu no quartel-general. Tá? Isso é história. Quem diz é a história, não é eu que digo. Tem um vídeo meu falando sobre a origem do futebol. Depois vocês podem até assistir. Tá, então muitas coisas que era pecado. Outro exemplo, usar calça. Muitas igrejas não deixavam as mulheres usar calça. É um debate. Por quê?
Se nós formos ver as décadas de 40, de 20, existe foto de que as mulheres usavam vestidos, e vestidos, vamos falar que, aí deixar bem claro que eram vestidos muito bonitos, tá? E que não transpassavam sensualidade nenhuma, tá? Décadas atrás. Tá? Depois começou-se a vir a moda das calças. E começou-se a falar que existia calça de mulher. Poxa, se não existia calça de mulher até algumas décadas, aí começou a se fazer, tá? Então essa moda veio para o mundo, tá? Não para a igreja. E a igreja resistiu por anos, combateu e viveu conforme diz. Porque a igreja considerou que usar calça seria o que você acompanhar a moda que o mundo está, vamos dizer assim, apregoando, ensinando, vivendo. Então a igreja foi contra por muitas décadas. Algumas igrejas começaram a liberou. E até que uma, que era a última, uma que ainda proibiam, eu acho que existem algumas que ainda são contra, também está liberando, e a mulher pode usar calça. Para me falar disso, calça, futebol, eu estou falando daquilo que a igreja dizia que era pecado, tá? Cortar o cabelo, muitas denominações diziam que é pecado cortar 1 centímetro do cabelo, e ficava em prova, né? Só que não tem na Bíblia que cortar cabelo é pecado, mas tem na Bíblia que você não pode raspar a barba. E essas doutrinas que eu queria entender, e alguém me explicasse, mas ninguém, o que está na Bíblia não segue, o que não está na Bíblia segue. Fica difícil assim, mas vamos continuar. Então, já vi pessoas que ficaram de disciplina porque cortaram o cabelo. Anos depois, não era mais pecado cortar o cabelo. E essa palavra que eu vou dizer é para a liderança, tá? Porque os pastores foram mudando, aqueles pastores que eram mais antigos foram sendo jubilados, começou a entrar uma nova geração de pastores que não pregaram o que os outros pregaram. Hoje ainda existe alguns anciãos que ainda pregam aquilo que ele pregava há anos, tá? E ficam na posição que sempre estiveram. Mas o que me deixa pensativo e fico analisando é alguns pastores dessa geração, pastores de 30, 40 anos, que algum tempo atrás obrigava suas ovelhas a usar saia até o pé. Hoje não existe mais essa obrigação porque ele tirou. E quando você vai ver o fundo da história, é porque medo de perder membro. Aí ele vai e tira. Mas eu queria entender até onde essas pessoas querem chegar com esse tipo de ensinamento. Porque uma coisa que é pecado, pastor nenhum pode dizer que não é. Aquilo que é pecado é pecado. Tá? Os pastores, antigamente, eles eram contra o segundo casamento. Depois começou a se permitir. Tá? E fica complicado nós dar crédito a uma religião ou uma doutrina, se há anos atrás era de um tipo e hoje muda. Hoje não é mais pecado. Eu queria que você pensasse comigo. Muita gente tem mais de 30 anos e sabe do que eu estou falando. Muita coisa que era pecado para a igreja. Tá? Tem muita coisa que a igreja pregava que era pecado que realmente é errado. Eu não sou contra isso. O que eu não posso concordar é porque a igreja mudou sua opinião agora, se é a mesma denominação. Por que anos depois, décadas depois, a igreja libera aquilo que ela dizia que não podia fazer? Porque podia comprometer a salvação. Porque muitas pessoas pregavam e diziam, olha, isso aqui é pecado, isso aqui pode levar você para o inferno. E hoje, aquelas pessoas, tá? Elas mudam de opinião. Aí quando eu, Felipe, prego que o nome não é Jesus, porque quando eu fui estudar sobre tradução, eu fui ver nas partes de trás das Bíblias, que João Ferreira não traduziu nenhum Jesus quando ele fez a tradução, e quando eu fui ver que foi as sociedades bíblicas que mudaram a grafia dos nomes, e quando eu fui analisar a Bíblia, no grego, no hebraico, eu fui ver erros, sabe o que eu fiz? Eu falei a verdade. Eu não fui ensinado como eu deveria.
eu não sabia, agora eu sei. Esses mesmos pastores que mudaram a doutrina da igreja, dizendo que não é mais pecado, tá? Esses mesmos não dão uma satisfação, porque eles liberaram aquilo que anos eles pregavam. Tá? Eu já vi pessoas serem excluídas da igreja, isso há anos, tá? Que hoje nem pode ser excluída, por causa de roupa, por causa de cabelo. Quando não era excluída, era disciplinada. E esta mesma igreja, quando nós falamos que o nome de Jesus foi nos ensinado errado, é uma tradução errada, essas mesmas pessoas nos chamam de seita. Essas mesma igreja, essa mesma denominação, estes mesmos pregadores que falavam que é pecado e hoje não é mais pecado para eles, no conceito deles, e a gente precisa analisar o que a Bíblia diz e o que a religião diz. Então essa palavra é para você, tá, que frequenta alguma religião, vai ler a Bíblia e ver se aquilo realmente está nas Escrituras. Outra coisa, muitas das vezes não está nas Escrituras e muitas das vezes você tem que pedir auxílio ao Espírito de Deus para te dizer o que você deve fazer. Tá? Eu não prego doutrina, no sentido doutrina e ensinamento. Se a gente for para o original, doutrina é Torá. Tá? Eu só posso pregar aquilo que está nas Escrituras e posso dar meu conselho como homem de Deus. Mas o que eu quero dizer é por que a igreja modificou a sua doutrina, que hoje tem pastores no púlpito da igreja batendo palma para time de futebol. Igual eu vi esses dias a foto de um desses doutores que estava comemorando lá na sua igreja o aniversário de um time. Pessoas que entram dentro da igreja de camisa de futebol, igrejas que fazem, tá, torneios de futebol. Só que muitas dessas pessoas que eram contra, hoje não são mais. Muitas coisas que era pregado, que as pessoas eram contra, hoje não é mais. Mas eu queria saber o que mudou. Isso era a doutrina da igreja, e vocês agora não estão pregando mais? É a doutrina da Bíblia, e vocês não estão pregando? Porque se for a doutrina da palavra, vocês não têm direito de modificar nada. Se os senhores estão modificando regras que os senhores criaram por conta própria, é uma coisa. Mas se os senhores, os pregadores, todos aqueles que pregam e que estão fazendo isso, com que autoridade os senhores querem mudar aquilo que Deus não mudou? Agora, se vocês estão tirando da doutrina, do ensinamento, aquilo que vocês equivocadamente ensinavam, que os senhores dêem uma explicação. Porque eu hoje, vendo isso, eu fico pensando comigo, me fizeram de bobo? Quando eu leio a Bíblia e vejo que pecado não é deixar a barba crescer, pecado é tirar a barba, eu fico pensando, por que me ensinaram isso? Com que direito tinham de me ensinar isso? Reflita e pense. Tá? Hoje há muita informação. Hoje há uma concorrência. Tá? Porque antigamente era só aquela igreja num determinado local. Aí do lado abriu uma concorrência. Como pode no mesmo bairro abrir várias igrejas concorrendo? É concorrência ou eu estou errado? Porque se eu prego um caminho rígido aqui e abre uma do lado que prega, tá, metade daquilo que eu prego, que a pessoa vai para lá, aí você chega aqui e está perdendo membro, o que você faz? Você muda a doutrina porque aquela igreja está mudando a doutrina, você está mudando. Se tu estiver mudando o que está na palavra, você vai ter um problema no juízo. Porque Deus vai requerer isso que você está fazendo. Se você está modificando a doutrina que você ensinava porque está perdendo membresia, é porque você não quer viver o evangelho. Agora, se você mudou aquilo que você colocou por conta própria, ou por conta da religião, aí é uma outra coisa. Aí, se a pessoa pregava religião e doutrina de homem, tem que chegar para a igreja e dizer, eu preguei errado. Eu peço perdão a vocês. Agora, se vocês estão modificando o que está na palavra, vocês vão ter um problema muito sério com Deus naquele dia. Porque vocês estão enlarguecendo o caminho que Cristo não enlargueceu. Idolatria é pecado, então ver futebol continua sendo errado diante da Bíblia, diante da palavra. Quero deixar isso bem claro, não diante da religião. Porque no futebol existe idolatria. Você acha que cantar um hino do time,
bater no peito o nome do time, isso não é idolatria. O que é idolatria então? O que seria uma idolatria? Então, queridos, as pessoas estão liberando coisas que a Bíblia não libera e está exigindo coisas que a Bíblia não exige. E aí entra a religião, tá? E entra as doutrinas de homem. Tem muita gente que, se me olhar assim de barba, se escandaliza. Alguns antigos. Se eu entrar aí dentro de determinadas igrejas, as pessoas vão me olhar, porque eu estou com essa barba. E com certeza nem vai me apresentar como diácono ou evangelista, porque eu fui separado de evangelista, fui a diácono. Foi diácono separado de evangelista. Mas as pessoas não vão nem me apresentar porque eu estou de barba. E aí? E porque eu não tenho uma carteirinha para provar que eu era quando eu pertencia à igreja. Então eu acho um cúmulo do absurdo. Mas fica aqui a mensagem. Com que autoridade estão tirando a doutrina que era bíblica e com que autoridade colocaram, tá, doutrinas. O problema é que tiraram o caminho estreito, larguecendo o caminho, estão colocando doutrinas que não estão na Bíblia, estão modificando, estão tirando a mensagem que existia, rígida, tá? E estão colocando uma mensagem diferente. Aí entra a teologia da prosperidade que não era pregada. Então eles começam a modificar as pregações, o estilo, e o povo aceita isso numa boa. Esse é o problema. Então essa mensagem é para que você pense o que fizeram com o Evangelho. Que você pense e leia as Escrituras, porque é ela que vai nos mostrar quem é o Messias, e é o Messias que vai nos mostrar quem é o Criador. Que a Hashem abençoe a todos vocês e que vocês sejam abençoados. Que se gostou, dá um like, dá um positivo aí, compartilhe esse vídeo e que Hashem abençoe a todos vocês. Shalom, queridos.